Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui no dia 10 dessa jornada de 21 dias. E hoje a gente encerra essa segunda etapa, onde o coração ele se realinha. A partir de amanhã, a gente vai caminhar para a quarta etapa. Já estamos chegando ao final desse despertar. Eu espero que até aqui tudo que o Senhor falou comigo. Acabei, até mesmo agora há pouco, acabei de receber uma mensagem de alguém que está acompanhando o livro de Deuteronômio, então ela teve uma reflexão. E depois eu compartilho com vocês lá, porque quando a gente fala sobre dependência emocional, essa dependência, olha, tá começando a chover. Essa dependência, na verdade, é uma idolatria. Por quê? Porque a gente acaba colocando outras situações no lugar de Deus. E o primeiro mandamento que ele nos dá é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre a família, sobre o ministério, sobre tudo que você tem. Tudo que você imagina que você tem de importante. Você tem que amar a Deus acima disso, acima dos seus filhos, acima do seu relacionamento, né? Só que para a gente chegar, digamos assim, nesse nível de entendimento, Deus ele precisa revelar ídolos ocultos no nosso coração. Porque para cada fase, cada nível, ele vai mostrar isso, tá bom? Então, antes da gente começar, quero apresentar aqui esse momento em oração. Então, vamos orar. Pai, nós te apresentamos esse 10º dia. Que o Senhor continue falando, que o Senhor continue nos direcionando, que o Senhor continue nos dando instrução para caminharmos, Pai, nessa próxima etapa que o Senhor preparou para nós. Que esse processo seja um processo onde vai trazer mais transformação, mais revelação e que nós, Pai, vamos sair desses 21 dias mais maduras, sabendo para aquilo que o Senhor nos chamou, sabendo a mensagem que nós carregamos e não deixando que as circunstâncias ou a opinião das pessoas nos impeçam de fazer aquilo que o Senhor determinou, escreveu para que a gente fizéssemos. Amém? Então, o capítulo de hoje fala sobre que Deus, ele não quer apenas a nossa obediência, mas ele quer um coração transformado. Deus ele não queria do povo apenas a obediência às leis, aos decretos, às pessoas, à liderança, né? Não, mas ele queria, acima de tudo, a transformação do coração deles. Sabe? Reconstruir isso, essa reflexão ela veio quando eu estava estudando Jeremias. Reconstruir muralhas é muito fácil. O difícil é reconstruir um coração endurecido. Existem acessos que a gente e que Deus ele só acessa se tiver a nossa permissão. Como assim, Kalene, que Deus ele pode todas as coisas? Sim, ele pode todas as coisas, mas ele respeita. Ele respeita a nossa decisão, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele não força nada, ele não quer filhos próximo dele por obrigação, sabe? Ele quer filhos próximos deles que sejam felizes de ter um relacionamento com o pai. Então existem coisas que Deus ele quer fazer na minha e na sua vida, só que antes disso a gente precisa querer primeiro. Porque se ele quiser e a gente não, nós não estamos em concordância. Então não adianta a gente orar, Senhor, faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus, nem tudo nós vamos concordar. Mas nós temos que concordar. Só que para concordar, eu tenho que aceitar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que acreditar para poder passar por aquele processo ali, digamos assim, de forma leve, né? Então entenda que aquilo que Deus ele tem para fazer na minha e na sua vida, a gente tem que querer primeiro, tá bom? E aqui, deixa eu ler aqui o capítulo 10. Qual que foi o versículo que eu usei aqui? O 5, a 8, 9, 12, 13.
Eu listei alguns versículos aqui, né, que eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns específicos. Do 1 ao 9, né? Ao 5. Diz assim: naquela ocasião o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as anteriores, ou seja, que Moisés ele estava repetindo aquele processo porque tinha quebrado as tábuas, né? Como faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. Eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquela qual você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores, subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez, o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado por meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Aí do verso 8 ao 9, né? Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança, para estar diante do Senhor a fim de servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso, os levitas não têm porção alguma da terra como herança entre os irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhe prometeu. O verso 12 e 13 diz assim: é um chamado agora para eles amarem e obedecer. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Deixa eu ver se eu marquei algum outro versículo aqui. O 16. Deixa eu ler o 16 aqui. Portanto, submeta-se a ele de coração e deixe de ser teimosos. Tem um versículo aqui que fala sobre a circuncidar o coração. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas não tem aqui. Eu acho que é no próximo. Mas aqui fala também essa transformação. Eu estava ouvindo uma pregação, acho que foi do JB. Acho que foi do JB. Que estava falando sobre o circuncidar, né? Aquele processo de circuncidar. Que Paulo, não era do JB, era de outra pessoa. E aí Paulo chega, não, Pedro está, né? Ele vai até Paulo ver Paulo pregar. Só que aí Paulo está pregando para os gentios e Pedro vai lá ver. E quando os outros discípulos chegam, Pedro ele se afasta, né? Ele sai, e aí Paulo diz para ele que é hipocrisia aquilo que ele está fazendo. Por quê? O processo de circuncidar que antes se dava no Antigo Testamento era externo, era uma parte que tinha que remover ali da pele, né, do corpo do homem. Agora, no Novo Testamento, o processo é circuncidar o coração. É trazer aquelas mazelas, aquela hipocrisia que está no coração, aquelas coisas ocultas. Por isso que eu falei logo no início que o, é muito fácil reconstruir muralhas. Difícil é reconstruir corações endurecidos. Difícil é circuncidar o coração, né? Então aqui Deus ele revela o que ele realmente ele quer de nós. Ele não está apenas interessado, né, no nosso comportamento, na nossa aparência espiritual, sabe, na nossa religião, na nossa performance, no nosso fruto. Ele quer a nossa transformação interna. Ele quer a gente tão transformado que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, vejam Deus. E aqui o primeiro ponto, deixa eu voltar aqui para o versículo. O primeiro ponto do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, Deus ele confronta
Ele confronta, ele nos corrige, mas também reconstrói. Porque o fracasso ele não anula a aliança. Ele está aqui reconstruindo as tábuas, né, dos 10 mandamentos, porque Moisés quebrou. E também ele não tem problema em ter um retrabalho, desde que esse retrabalho tenha o resultado que ele deseja, né? Então Deus ele não trabalha apenas confrontando os nossos erros, as nossas falhas. Ele trabalha restaurando os nossos caminhos. Não importa o seu erro, não importa o que você fez lá atrás. Lembra que ontem eu falei que Deus ele não leva em consideração o nosso passado, mas o diabo sim? Então não importa o que a gente fez lá atrás, porque Deus ele não leva isso como um ponto determinante, né? Como um ponto determinante, mas ele olha aquilo ali apenas como uma informação, para que lá na frente a gente pare, nossa, Deus me tirou daqui desse lugar. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar onde eu tô, que eu pudesse ter uma família, que eu pudesse ter um trabalho, que eu pudesse me sentir realizada profissionalmente, que eu pudesse ter uma faculdade, sabe, que eu pudesse, sabe, ter o prazer de ver meus filhos, meus netos, meus bisnetos crescendo, saudáveis no caminho do Senhor. É para a gente ter essa percepção. Então não importa o seu erro. Deus ele não olha para os nossos erros e nossos fracassos, porque ele valoriza a aliança que ele fez com a gente. Do verso 8 ao 9 fala sobre os levitas, que eles foram separados. E olha só, levita eles não tinham uma terra. A herança deles era o próprio Deus. E aqui quem carrega a presença precisa viver alinhado internamente, porque muitas vezes a gente quer propósito, a gente quer influência, direção, posição, sabe, posição espiritual, um ministério, um relacionamento, sabe, um casamento, uma vida profissional, a abundância, a prosperidade, mas Deus ele trabalha no coração as nossas motivações, as dependências, as raízes emocionais, porque presença sem estrutura emocional saudável pode gerar desequilíbrio. Então, antes de Deus nos posicionar, ele começa a tratar aquela pessoa interiormente. Aí entra todos os processos da vida, né? Porque é processo em cima de processo. Quando você resolve uma coisa, você já descobre outra. Aí, meu Deus, parece que nunca vai acabar. Parece que nunca vai acabar. Por quê? Porque Deus, ele tá constantemente nos aperfeiçoando. E aqui do verso 12 ao 13, deixa eu ler aqui, que fala, né, sobre e agora, o que o Senhor Deus ele quer de nós? O que Deus ele quer? Ele não quer apenas, gente, é que de manhã meu nariz ele fica irritado. Deus ele não quer apenas as nossas ações corretas. Ele não quer a nossa espiritualidade politicamente correta, sabe? Ele não quer jejuns, sacrifícios, aquela coisa toda que a gente faz, campanhas. Eu não estou dizendo que você não deve fazer, não, não é nada disso. Eu estou dizendo que entre você fazer tudo isso, o que Deus, ele acima de tudo, ele quer? Que você ame e que você obedeça. Simplesmente. Claro que para acessar coisas novas, a gente precisa ter atitudes novas. Aí sim, entra esse ponto. Então, me entenda aqui. Eu não estou dizendo que a gente não tem que jejuar, que a gente não tem que orar, que a gente não tem que servir. Não é nada disso. Eu estou dizendo que isso não tem que ser um ponto aonde Deus ele vai olhar para mim diferente. Não, tá? Tudo que ele quer é que a gente ame e obedeça a ele. Então, Deus ele não quer essas coisas, ele quer apenas que o nosso coração seja totalmente dele. Simples assim, só isso. Só que entregar isso às vezes é muito desafiador, porque isso vai confrontar a busca por obras, por aprovação, por performance, por validação, sabe? Vai confrontar o nosso relacionamento com Deus baseado em troca. Porque alguém pode servir, tem gente que serve, trabalha, que ministra, que dá palavra. Eu já atendi pastoras, eu já atendi líderes que no púlpito, pela graça, Deus usa, mas fora dali a vida tá toda desequilibrada, né? Fala de Deus,
Só que está desconectado de Deus. Então, Deus, ele não quer apenas aquilo que a gente faz para ele. Ele quer buscar um lugar em que ele possa ocupar dentro de nós. Aí vem o verso 16, que é essa circundação, esse processo de circuncidar o coração, que é remover esses excessos, de cortar endurecimento, de tratar aquilo que quebra resistência, de arrancar essas dependências que dói, porque envolve arrancar apoios, situações que confrontam a nossa carência, expõem nossas dependências, quebram a ilusão, a frustração, remove falsas seguranças. A gente acha que está seguro no trabalho, que tem estabilidade, pode ser um cargo público, pode ser uma empresa que você já está há muitos e muitos anos, pode ser um relacionamento, pode ser um ministério, uma cidade. Enfim, existe uma falta de segurança que faz você colocar a sua confiança nisso. E aí entra o processo que algumas dores fazem parte do processo de Deus para remover aquilo que endureceu o nosso coração. Por isso que conhecer esse caráter de Deus, se deixar ser transformado por Ele, forma como também nos relacionamos com Ele. Porque Deus, ele não quer de mim, de você, apenas uma mudança de comportamento. Ele quer transformar a estrutura do nosso coração. Isso aqui é muito lindo. Porque não existe mudança de comportamento sem uma mudança de mente, uma mudança no nosso coração. E às vezes a gente fala, né? Nossa, mas é tão difícil mudar a mentalidade. Sim, é desafiador porque a gente já está acostumado daquele jeito. Então é tudo redondinho. Mas agora não é mais redondo, é quadrado, depois não é mais quadrado, é um círculo, é uma flor, e as formas vão mudando, né? E para fechar, eu quero deixar aqui essa frase que eu anotei, né? Até que depois eu vou postar ela. Algumas dores não são sinais de destruição. São processos de Deus removendo do seu coração aquilo que impede um relacionamento mais profundo com Ele. Amém? Eu espero que eu desejo que essa aula de hoje, essa mensagem de hoje, ela possa, sabe, ser aquele vento que vai soprar tudo aquilo que estava bagunçado, desorganizado na sua vida. Amém? Então vamos orar apresentando esse momento. Não esqueça de você fazer os exercícios lá do PDF. Ainda amanhã eu vou postar o outro vou mandar lá para vocês o próximo, a próxima etapa, né? A terceira etapa que a gente vai entrar agora. Amém? Então, Pai, nós te apresentamos esse momento. Muito obrigada. Senhor, muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos alimentado de uma forma especial e sobrenatural. Obrigada por revelar áreas do nosso coração que o Senhor está tratando. Nos ensina, nos dê discernimento, entendimento e conhecimento sobre dores que nós não conseguimos compreender. Processos que muitas vezes nós estamos vivendo que é difícil de explicar, mas que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo em tudo, Pai. Em tudo, em tudo, em tudo. E assim como Davi orava, pedindo um coração puro, cria em nós, Senhor, esse coração puro, porque os puros de coração verão a Deus, como diz a Tua palavra. E nós queremos ver o Senhor, nós queremos ver e cuidar, proteger, sabe, amar aquilo que o Senhor ama. Mas para isso é necessário uma limpeza interna, uma limpeza, Senhor, nas nossas raízes. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.